polícia e sabe muito bem do que está falando. Doutor Marcos Amin, boa tarde, seja bem-vindo. Nem uma semana como secretário da Polícia Civil e já começa a descascar esse abacaxi que não é pequeno. Doutor, por que incendiaram tantos ônibus ontem? Qual é a sua visão sobre o ocorrido? Boa tarde, Tino. Boa tarde a todos. Tino, primeiro eu gostaria de deixar consignado que a gente se sensibiliza muito, né, com tudo que ocorreu ontem, principalmente em relação à população que voltava do trabalho e teve, né, sua volta para casa, o seu descanso atrasado por conta de atos terroristas de milicianos que atuam naquela região. Outro ponto que a gente precisa destacar, Tino, que isso não vai fazer de maneira nenhuma que a gente dê um passo atrás, nem mesmo para pegar impulso. Nós continuaremos firmes no combate à criminalidade, principalmente a narcomilícia que atua na Zona Oeste. E respondendo a sua pergunta, Tino, é óbvio que aquela ação, né, terrorista de ontem, ela foge completamente do que a gente vem acompanhando nos últimos anos. Principalmente no dia 12 de junho de 2021, nós fizemos uma ação contra o chefe da milícia à época e não houve toda essa revolta, essas ações criminosas por parte desse grupo. A gente sim trabalha com a possibilidade de estarmos muito próximo de prender, né, o principal chefe daquela organização criminosa, e aquilo ali era justamente para desviar o foco, tentar descredibilizar as ações da polícia e assim virar, né, como a gente diz, virar a pauta e trazer uma pauta negativa quando se foi, na verdade, uma pauta completamente positiva com a neutralização do principal braço de guerra daquela organização criminosa. Doutor, esse braço de guerra tinha relações com o Comando Vermelho ou com o TCP também? As investigações apontam que eles estariam próximos de qual grupo de narcotraficantes? Eu tiro muito bem lembrado, além de ser o braço de guerra, o senhor da guerra daquela facção, daquela organização criminosa, ele foi o responsável, o principal articulador entre a antes improvável união entre o grupo paramilitar e a maior facção criminosa do Rio de Janeiro ligada ao narcotráfico, o Comando Vermelho, que domina grande parte, né, do tráfico de drogas das regiões mais carentes do Rio de Janeiro. Então, além de ser, né, uma ação contra uma liderança, foi uma ação contra o principal articulador de toda essa disputa territorial que vem constrangendo e muitas vezes amedrontando a população de várias regiões do Rio de Janeiro. Então, o Faustão seria próximo do Leschke. Leschke é aquele bandido que o Abelha mandou matar por causa da morte dos médicos na Lúcio Costa, é isso? Nós trabalhamos com essa hipótese, né, de ter ocorrido isso na morte dos médicos, aí está sob investigação. A investigação continua para saber realmente se foi esse o motivo dessas mortes e se foi responsabilizar aqueles, porque a gente não admite, né, qualquer tipo de reprimenda à associação estatal que não seja por parte do Estado. E como você muito bem disse, sim, ele era próximo desse miliciano, acabou sendo próximo dos narcotraficantes da Penha e feito essa união entre o maior grupo paramilitar do Rio de Janeiro com a maior facção criminosa ligada ao narcotráfico. E o golpe de ontem acaba por desarticular essa união, porque a gente vai justamente no homem de confiança das duas partes. Doutor, o senhor falou em não recuar. Hoje não seria o dia para o Estado continuar apertando esse grupo de bandidos ou o momento é de segurar um pouquinho? Não, a gente não vai segurar, Tino. A gente não vai arrefecer contra essas organizações criminosas. A gente já fez operações hoje de manhã de mandado de busca e apreensão contra integrantes, já realizamos algumas prisões em relação aos atos terroristas de ontem. Nós vamos continuar, nós vamos avançar. Não há forma da gente recuar no combate à criminalidade organizada no Rio de Janeiro. Doutor, um outro detalhe. Há parlamentares que fazem pressão para que o Rio de Janeiro receba uma ajuda federal. Não ajuda. A intervenção, para que a intervenção federal seja feita novamente no Rio de Janeiro. O senhor acredita nessa hipótese? Isso ajuda ou atrapalha o Rio? O próprio ministro já descartou essa hipótese, Tino. Agora, toda integração, toda ajuda, ela é muito importante. O problema que a gente vive no Rio de Janeiro não é do Rio de Janeiro, é um problema interestadual. E a gente precisa do somatório de forças de todas as forças de segurança, dos estados, da Polícia Federal, do Ministério Público,
a gente está com o mesmo objetivo, Tino. E toda vez que a gente se une, fica quase impossível ou impossível da gente não atingir o nosso resultado, que é combater a criminalidade. Então a gente precisa dessa integração, né? Toda ajuda é bem-vinda. Nós estamos dialogando com o governo federal, estamos dialogando com o Ministério Público, com a Polícia Federal. Nós vamos fazer ações conjuntas. É a união, né, do Estado de Direito, daqueles que estão com a legalidade contra aqueles fora da lei que tentam perturbar a ordem pública do Rio de Janeiro. Agora, doutor, sem tomar muito seu tempo, será uma das minhas últimas perguntas. O governador ontem falou em prender o Abelha, o Tandera e o Zinho. E aí eu lhe pergunto, como é que o Rio de Janeiro pode prender esses homens se a gente tem limitações na atuação das nossas polícias? Se tem uma DPF 635, que hoje praticamente impede operações policiais, regula as atividades policiais de uma forma absurda. O senhor, como policial, o senhor hoje é secretário da Polícia Civil, é um cargo técnico, político, mas como é que, na técnica, como é que na prática faz para entrar na Rocinha e prender o Abelha, para chegar no Complexo do Alemão e prender o cara, para chegar em redutos onde os caras têm uma blindagem política muito pesada? Como é que o senhor vai resolver isso? Tino, você já acompanha o nosso trabalho há muito tempo e sabe das críticas que eu tenho em relação a essa decisão judicial, mas ela já está tomada, né? Então, decisão judicial a gente cumpre. Nós vamos trabalhar dentro das limitações que foram impostas pela Suprema Corte, mas não vamos arrefecer, né? A Suprema Corte fala em situações excepcionais. A pessoa circulando de fuzil ostensivamente é uma situação excepcional. A gente não pode olvidar disso, a gente não pode simplesmente deixar de tratar como situação excepcional simplesmente porque está numa comunidade carente. Se fosse na Delfim Moreira, se fosse na Visconde de Pirajá, se fosse na Vieira Solto, uma pessoa circulando de fuzil ostensivamente, seria situação excepcional e a gente não vai tratar diferentemente a comunidade. O povo da comunidade merece o mesmo respeito que a gente dá para o povo da Zona Sul. E o que significa a prisão dessas lideranças do crime, uma vez que eles repõem os postos numa velocidade incrível? Isso muda alguma coisa, doutor, na prática? Muda bastante, Tino, porque essas pessoas que ocupam o topo da hierarquia dessas organizações criminosas, elas têm o contato, elas têm as articulações, elas são pessoas que fazem a ligação entre a facção criminosa e os grandes fornecedores. Então você ter acesso a essas pessoas, ao material que está com essas pessoas, a tudo que circunda essas pessoas é muito importante, inclusive tirando elas de circulação. Não é tão fácil você repor esse tipo de pessoa dentro da hierarquia da organização criminosa. Não é simples como prender um vapor, por exemplo. Quando você prende alguém de destaque da organização criminosa, é você sim desmantela com uma grande força essa organização. Secretário, na primeira semana de trabalho, nós noticiamos e vivenciamos algumas operações da Polícia Federal em cima de agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê essas operações, o que o senhor pretende fazer para combater a corrupção? Porque combater o crime é combater a corrupção também. Como é que o senhor vê isso? O ponto principal para se combater o crime é se combater a corrupção, Tino. E eu te agradeço muito por essa pergunta, que é uma hora a gente esclarecer as coisas. Não houve qualquer crítica, pelo contrário. Eu peço o apoio da Polícia Federal e do Ministério Público para a gente fazer isso. Aprender com a expertise deles, aprender como se faz para fazer um órgão correcional forte. A gente precisa fazer um órgão correcional forte. Não existe organização criminosa no Brasil ou no mundo sem a participação de agente público, e a gente vai também combater isso. Então, essa integração passa por isso também, passa por esse apoio da Polícia Federal, passa por esse apoio do Ministério Público, para a gente poder cortar na nossa própria carne. O senhor, como secretário da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, qual é o seu objetivo? É um objetivo a médio prazo, não pode ser para a semana que vem, nem para o mês que vem, mas o objetivo de um secretário a médio prazo. Quais são as suas metas? Tino, estar aqui hoje é uma realização profissional e pessoal para mim. Eu prometo, meu objetivo é entregar o máximo possível de resultados.
né? Nós vamos avançar em tecnologia, nós vamos avançar em inteligência, nós vamos trazer a Polícia Civil para o século XXI, nós vamos modernizar o atendimento, melhorar o atendimento à população também, que é muito importante, e sim, realizar grandes operações para tirar de circulação pessoas que fazem do Rio de Janeiro um lugar que seja destaque negativo, seja qual for a pauta. Doutor, o senhor concorda comigo e aí saia da cadeira de secretário, por gentileza, e venha para o lugar de cidadão. Assim como eu sou um cidadão, o senhor é um cidadão. O que a gente está vivendo no Rio de Janeiro hoje é uma vergonha. Eu fico me perguntando onde é o fundo do poço. O que a gente vive hoje é a mais profunda vergonha nacional e internacional. Isso tem que mudar, não tem, doutor? Eu só vou abrir um parêntese, Chino, se você me permite. Não é o Rio de Janeiro, né? Nós temos isso no Brasil inteiro. A gente acabou de ter armas furtadas da nossa força do Exército, né? Que protege não só nosso território, mas protege a nossa nação. A ousadia dos bandidos não é só no Rio de Janeiro. E a gente precisa de integração, precisa da união de forças de segurança, da união do Ministério Público para poder combater não só aqui no Rio de Janeiro, mas também em todo o país. Perfeito, perfeito. Doutor, muito obrigado. Eu te desejo toda a sorte do mundo. Sei que você é um cara que gosta de trabalhar e sei que ocupar a cadeira de secretário da Polícia Civil é um sonho que o senhor realizou. Conte com a minha comunicação, conte com a minha verdade. Eu estou aqui nesse programa para falar o que está acontecendo no Rio de Janeiro e eu espero que a população veja mudanças, porque, de verdade, como cidadão, não aguento mais essa conversa de sensação de segurança, né? A gente não aguenta mais as promessas, porque vai melhorar, porque estamos combatendo, porque estamos fazendo. Na prática, não está resultando em nada. A gente vê caminhões sendo roubados, a gente vê essa ajuda da Força Nacional de Segurança que não vai resolver em coisa nenhuma, não está resolvendo coisa nenhuma, e nós esperamos que o governo federal abrace o Rio de Janeiro para que vocês possam trabalhar. Coragem, eu sei que você tem, você não é frouxo, não se esconde. E eu espero também, eu quero fazer um pedido agora. Não sou policial, não faço média com ninguém, mas vamos valorizar os nossos policiais. Um ticket de R$12, se eu estiver errado, me corrija. Um ticket de R$12 é desumano para o cara que coloca a vida na frente de um fuzil de um inimigo e se dispara um tiro e ainda vira bandido. As condições das nossas delegacias são muito ruins. A quantidade de delegacias funcionando de madrugada não é boa também. As viaturas já estão se degradando. Então, doutor, por favor, olhe pela estrutura física dos seus policiais. O senhor é um policial concursado e ama o que faz. Eu sei disso. Então, eu espero que o senhor olhe pelos seus policiais, que abrace os seus policiais, porque quando tudo passar, eu espero que Marcos Amin esteja escrito na história do Rio de Janeiro de maneira muito positiva. De verdade, como homem, eu desejo isso para você. Tá bom, doutor? Um abraço. Muito obrigado, Tino. Um abraço. E eu espero também a sua cobrança, que é sempre sincera, sempre construtiva, de uma pessoa que sempre quer somar com a segurança pública do Rio de Janeiro. Eu te agradeço muito pelas palavras. Valeu, doutor. Obrigado. Arrebenta. De verdade.